Olá, me chamo Rebeca Rodrigues Vieira Nelly, primeira autora do trabalho, cujo título é Quantificação de amido em amostras comerciais de iogurte. Eu e os demais autores somos vinculados ao programa de pós-graduação de Engenharia em Ciência de Alimentos da UESB. O iogurte é produzido a partir da fermentação do leite por bactérias, usualmente efetuado por Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Possui uma consistência que o diferencia dos outros produtos derivados lácteos, contendo todos os constituintes nutricionais do leite, com exceção da lactose, que é reduzida durante a fermentação, sendo um produto vantajoso para quem não digere bem o leite. O iogurte ele pode apresentar defeitos de aspecto, textura e aroma. As mais comuns de aspecto são soro separado, superfície não lisa e descontínua, camada de gordura à superfície, água de condensação na tampa, falta de homogeneidade. De textura, consistência muito fraca, muito forte, baixa viscosidade, cinerese. De aroma, não possui aroma láctico, excessivamente ácido, com sabor ácido anormal, acético, oxidado, rançoso e alcoólico. Essas alterações têm várias causas, podendo ser desde a má qualidade da matéria-prima a um processamento inadequado. Os espessantes têm a capacidade de aumentar a viscosidade do meio, impactando em sua estabilidade, características sensoriais, aparência e funcionalidade, além de prevenir a cinerese. Eles devem ter um sabor neutro, fácil solubilidade em água e leite, estabilidade em pH ácido e não apresentar cor. Algumas indústrias de iogurte utilizam a adição de amido na sua fabricação, a fim de melhorar a consistência do produto e também por apresentarem um baixo custo. A utilização desses componentes é regulamentada por uma legislação em que só é permitida a utilização de amidos ou amidos modificados em uma proporção máxima de 1% do produto final. Esse trabalho teve como objetivo realizar a quantificação do teor de amido e compará-los com os padrões estabelecidos pela legislação vigente. Então, primeiramente foi feita a coleta de amostras. Foram coletadas 5 marcas comerciais de iogurte de ameixa no mercado varejista da cidade de Itapetinga e Vitória da Conquista. Foram coletadas 3 lotes diferentes, cada lote foi uma repetição, totalizando 15 amostras. Essas amostras foram transportadas sob refrigeração até o laboratório de processamento de leite derivado da UESB, no campus de Itapetinga. Em seguida, foram submetidas à quantificação de carboidratos. Essa determinação de glicídios redutores em lactose, glicídios não redutores em sacarose e amido foram realizados de acordo com o método de Lanieno, que é o método oficial utilizado pelo Ministério da Agricultura. Inicialmente é feito o preparo da amostra, onde pesa-se 10 gramas da amostra em um balão de 250 ml, adiciona 5 ml de ferrocianeto de potássio mais 5 ml de sulfato de zinco, completa esse balão com água destilada e deixa sedimentar. Em seguida é filtrado com um papel filtro. O filtrado é utilizado para análise de glicídios redutores em lactose e glicídios não redutores em sacarose, e o resíduo que fica no papel é utilizado para análise de amido. Posteriormente, essas amostras foram levadas para a etapa de titulação. Para obter os resultados foram utilizadas as seguintes equações, onde T é o título da solução de Fehling utilizada na titulação, V é o volume gasto na titulação e M é a massa pesada. Os dados foram submetidos à análise de variância, teste de média e desvio padrão, apresentados na tabela 1, onde pode-se observar que houve diferença significativa nas amostras B e C para os teores de glicídios redutores em lactose pelo teste Tuck a 5% de probabilidade. Já para os teores de glicídios não redutores em sacarose, as marcas B e E se diferenciaram das demais, e o amido não foi detectado nas amostras, apesar de conter no rótulo como ingrediente. A adição desse ingrediente pode ter sido mínima, sendo incapaz de ser quantificada pelo método utilizado. Machado e seus colaboradores em seu trabalho compararam o método de Lanieno, o método titulométrico, com o método polarimétrico na quantificação de amido em farinha de mandioca e concluíram que não houve diferença significativa entre os métodos, mas percebeu-se que existiu diferença entre as variâncias dos resultados encontrados, sendo Lanieno o método que possui uma variabilidade maior. Com esse trabalho, pode-se concluir que nenhuma das amostras estudadas apresentou-se fora dos padrões em relação ao teor de amido, de acordo com o método utilizado, com ausência em todas elas. Esse resultado pode ser devido à variabilidade do método para pequenas quantidades de amido ou pela ausência desse tipo de espessante.
Aqui tem algumas referências que foram utilizadas. Obrigada pela atenção.